noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vou perguntar, tem alguém de primeira vez aqui? Está vindo primeira vez? Não, são todos rostinhos conhecidos. É o nosso palestrante. Que hoje está vindo na nossa casa pela primeira vez, tá, gente? Ele é de São Paulo, de Conchal. Ele é do Centro Espírita Allan Kardec, SEAC, né, de Conchal. E ele é também colaborador do canal Renovando Consciências, tá? Que vem nos prestigiar com um tema hoje maravilhoso, do livro que eu conheço desde a infância, tá? Minha mãe falava sobre esse livro. E eu vou chamar agora a Shirley para fazer nossa página inicial, tá bom? A nossa página de harmonização, tá bom? Boa noite, queridos. Boa noite. A nossa página de hoje é do livro Encontro Marcado, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, capítulo 56, Na Cura da Obsessão. Emmanuel nos diz: sofreste processo obsessivo que te ameaçava a segurança mental. No entanto, recolheste a tempo o socorro espírita que te arrancou a hipótese das trevas, ou a hipnose das trevas. Ainda assim, ao modo de enfermo em laboriosa restauração, não prescindes de constante apoio fraterno. De quando em quando, o pensamento se te obscurece sob o jugo de emoções contraditórias, qual se te expusesses a rajadas de aflição e medo, a te esfoguearem a cabeça e enregelarem o coração. E nas horas de crise, quando a influência de seres conturbados te alcança o psiquismo, experimentas o pavor do náufrago semi-salvo, quase em terra firme, que a maré grossa tenta arrastar novamente ao fundo. É natural esperes auxílio, mas é necessário igualmente que te auxilies. Refaze as forças físicas sob a inspiração da ciência curativa que a providência divina te assegura na terra, mas satisfaze também a medicação da alma através de leituras edificantes, em cujos textos a doutrina espírita te ajuda a retomar o controle de espírito, promovendo o governo da casa íntima. Cultiva a oração sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo e a presença, angariando, sobretudo, alguma atividade beneficente que te faça mais útil à felicidade do próximo, em necessidades talvez maiores que as tuas. Reage contra quaisquer impressões de mágoa ou ressentimento. Evita, quanto possível, as circunstâncias em que a tua posição de convalescente seja suscetível de queda. E guarda-te no convívio de irmãos cujos laços de entendimento e de afinidade te garantam o equilíbrio que ainda não pudeste de todo recuperar. Rogas o concurso de benfeitores desencarnados através de médiuns amigos e, de certo, receberás semelhante auxílio. No entanto, é imprescindível que te decidas a aproveitá-lo. Meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles a benefício nosso. O enfermo mais ricamente assistido deve cooperar com o médico que o atende para que se possa curar. O recado de Emmanuel é muito claro, né? Se nós realmente buscamos a cura, seja em quaisquer searas da vida, nós precisamos mudar o pensamento, o sentimento, as nossas atitudes, ou seja, mudar a rota, né, em que nós estamos caminhando. Não precisa comentar mais nada. Agora a gente vai para a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, abrir o coração e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, presentes de corpo e alma. Mestre Jesus, querido amigo, nessa noite graciosa em que nos encontramos novamente contigo, Senhor, seja conosco. Alegre o nosso coração que nós estejamos presentes de corpo e alma. Inspira o nosso esposo toda noite, para que suas palavras nos chamem às verdadeiras reflexões que precisamos fazer. E que de ti, Senhor, tenhamos sempre a impressão mais bela e mais amorosa. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos. Boa noite. É uma enorme alegria estar aqui pela primeira vez. Um sonho que tenho realizado, porque há muito falo que quero conhecer essa casa. E aí tenho essa oportunidade inesquecível, porque tenho muito afeto pela casa, pelos fundadores e por vocês. Agradeço a acolhida, a Lívia, a Suzy, a Chile, a todo mundo que me recebeu, a Ariadne lá da porta. Falei para a Ariadne que é a primeira casa que eu tenho que chegar e tocar o interfone para entrar. Cidade pequena, tudo aberto. Tem que ir ao Rio de Janeiro. Quero também cumprimentar aos amigos do YouTube que irão assistir amanhã, no feriado do dia 12. E então nós estamos para refletir sobre esta obra Milhões Partido, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Além da Suzy, da Lívia, quem mais leu a obra aqui? Então vocês estão, por favor, peço que me corrijam se eu me esquecer, se eu trocar nome, se eu errar, tá bom? Fiquem bem à vontade para a gente não poder perder o conteúdo dela. Mas a história, eu resolvi trazê-la para as nossas reflexões hoje, porque ela se passa exatamente na cidade do Rio de Janeiro. Era uma noite muito importante na família Santa Maria. O coronel Constâncio Medeiros de Santa Maria, um combatente da Segunda Guerra Mundial, dos anos 44, 45, um militar honrado, correto, justo, casado com Margarida Sepúlveda Santa Maria, uma poetisa, amante da arte, que oferecia saraus em sua casa, melhor dizendo, em seu apartamento, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Não mediram esforços para poder fazer a festa de 15 anos da filha Esther Santa Maria. Os melhores preparativos foram feitos. O melhor buffet do Rio de Janeiro. Início dos anos 60. E naquele apartamento, os amigos estavam reunidos, as amigas de Esther, os pais alegres, familiares, quando já servido o buffet e as pessoas com seus drinks em mãos, deu 21 horas. E então Esther é apresentada no grande salão daquele apartamento. O pai, de braço dado com ela, juntamente com a mãe, adentram a sala, e todos ali embevecidos, alegres com aquela cena. Uma valsa tocada. O pai baila com ela entre os convidados e, terminada a música, ele a conduz até o piano e ela começa a tocar. Todos admirados. A formosura daquela jovem estava sendo apresentada à sociedade carioca de então. E ela está tocando, tudo muito bom, tudo muito bem, quando de repente algo se altera. A sua face se contrai. As suas mãos se fecham. E ela se levanta e vai em direção ao pai, dizendo impropérios, e lhe dá um murro na face. Todo mundo perplexo. Imaginemos. O pai atônito, quando um segundo murro é desferido. E aí ele, atingido nos seus brios de militar, não resiste e lhe revida. Os convidados correm, socorrem, acodem. O médico convidado leva Esther até o seu quarto e lhe faz os primeiros atendimentos. Logo avisa os pais que aquele era um caso de psiquiatra, de psicólogo e, quiçá, de internação. E, de fato,
3 dias depois, Esther é internada em um sanatório. Os pais ficam arrasados. A alegria daquele apartamento vai embora. Os saraus não mais acontecem. E o pai revivendo aquela cena, sem entender o motivo de tanto ódio, tanta violência para consigo. E a filha, apesar de todos os esforços, do melhor tratamento possível oferecido à época, não dá sinais de melhoras. Os dias vão passando, o casal começa a se acusar mutuamente, um culpando o outro. O diálogo entre eles vai diminuindo, até que a providência divina encaminha para aquele sanatório uma jovem, chamada Rosângela. Rosângela ficará órfã aos 8 anos, da parte de mãe. O pai, com muito sacrifício, com a ajuda de vizinhos, de amigos, cuida dela. Dá-lhe o melhor possível no subúrbio carioca, até que ele contrai segundo casamento. E aí a nova esposa não se dá com Rosângela. E ela acaba vindo morar aonde? No bairro de Botafogo, na família Gilvan de Albuquerque. Ela veio para trabalhar juntamente com Gilvan e sua esposa Matilde como babá da neta, já que à época os filhos moravam, a filha e o genro moravam com eles. Ela vem para trabalhar de babá e eles oferecem para ela o melhor que podiam, em termos de escolaridade, mas também lhe apresentam a doutrina espírita. E logo ela se revela médium, com uma grande sensibilidade. Então, praticamente, o casal Albuquerque adota Rosângela. E ela vai crescendo, ela se forma em assistente de enfermagem e acaba em trabalhar exatamente no sanatório aonde Esther estava internada. E a identificação das duas foi imediata. Rosângela se encanta com Esther de tal forma que passa a cuidar dela como se for uma irmã. Nas suas horas vagas, orando, colocando aquilo que ela conhecia de espiritismo em orações. Mas a melhora não acontece. E então ela identifica, obviamente, que aquilo não era simplesmente um caso de psiquiatria, de psicologia, mas era um caso obsessivo. Mais do que obsessivo, possessivo, ou melhor, subjugação. E então ela conversa com os pais adotivos e toma a decisão de ir até o apartamento em Copacabana, conversar com os pais de Esther. E no domingo de manhã, ela toma coragem, lá se apresenta, conta ao casal, Constâncio e Margarida, a grande afinidade que tem com a filha Esther, que tinha com a filha Esther. Mas diz que, infelizmente, por melhor que fosse o tratamento que estava sendo oferecido pela clínica, pelo sanatório, não ia surtir efeito. E fala da sua fé, fala da doutrina espírita, e aquilo não cai nada bem. Coronel Constâncio se revolta, acha uma petulância daquela jovem, ir até a sua casa no domingo de manhã, dizer que a filha estava envolvida com essas coisas de espírito. Chama-a de bruxa e a expulsa de sua casa. Ela vai embora transtornada. Mas no mesmo dia, no domingo à noite, no Evangelho do Lar da família de Albuquerque, ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Bezerra de Menezes se comunica através da própria Rosângela. Ele consola, ele conforta e se interessa pelo caso de Esther.
E a partir daí, então, um tratamento no plano espiritual começa a se dar. E mais uma vez a espiritualidade mexe os seus pauzinhos para poder ajudar aquela família. Aí está chegando a Semana da Pátria. E uma grande solenidade iria ser oferecida para os combatentes da Segunda Guerra. E vários militares são convidados para um evento. E o Coronel Constâncio, tanto quanto contrafeito, ele que estava muito recluso ainda, muito triste e ressentido, cada vez mais ressentido com a situação da filha, vai até ao evento e lá ele encontra um grande amigo militar que morava fora do Brasil por um bom tempo e agora estava de volta, Coronel Epaminondas Sobreiras. E eles se confraternizam e em dado momento da festa eles se retiram do grande salão, vão até a próxima piscina e então o Coronel Constâncio abre seu coração. Conta do caso de Esther. Conta o quanto estava flagelado ele e a esposa. E então o Coronel Sobreiras diz: olha, podemos para a festa, mas eu quero que você vá com a tua esposa no próximo final de semana à minha casa para um jantar. E assim ocorre. Na semana seguinte, os dois casais se reúnem, Coronel Constâncio, Margarida e também Coronel Sobreiras e a esposa Matilde. E mais um componente, um jovem médium de 40 anos, viúvo, chamado Joel. Coronel Constâncio estranha a presença daquele jovem, porque afinal de contas ele achava que seria um jantar a 4, 2 casais. Mas, após a refeição, eles são dirigidos à varanda e então o Coronel Sobreiras explica o motivo da presença de Joel. Diz que o filho deles havia padecido de uma grande e severa depressão. Noivo, abandona a esposa, presta a se formar em advocacia, deixa o curso e se fecha em seu mundo. E ele, que era completamente contra o espiritismo e essas coisas de espírito, então é convencido, por orientação de Joel, que também era militar, a conhecer a doutrina e quebra então o preconceito que tivera. Narra isso para o Coronel Constâncio e para a esposa, que de início estão muito contrariados com aquela mais uma tentativa, mas pela confiança que depositavam no Coronel Sobreiras e na esposa, eles aquecem e passam então a frequentar a mesma casa espírita, Sociedade Espírita Francisco de Assis. Não sei se existe ou existiu, mas está no livro. E então, a partir que eles começam a ter contato com a doutrina, passam a realizar o Evangelho no Lar 2 vezes por semana em sua casa. Passam a ir até a Sociedade Espírita e as coisas começam a caminhar. E 3 reuniões de desobsessão são marcadas para o caso Esther. 3. Numa época em que as reuniões permitiam a presença dos familiares, dos envolvidos na obsessão. Na segunda delas, o espírito obsessor, subjugador, se manifesta e diz que odiava o pai daquela jovem. Que o negócio dele não era com Esther, mas com o pai. O pai era um traidor que o matara. Coronel Constâncio, sem compreender. E na terceira das reuniões, então, o Espírito se revela, diz o seu nome e diz o motivo. O nome era Matias, mais conhecido como o Baiano.
E ele encontra então que ele batalhara e estava no mesmo pelotão do qual o coronel Constâncio era o capitão na Segunda Guerra. Conta também que sempre dera muito valor aos sonhos. Sempre valorizou muito os sonhos. E que na noite que antecedeu a batalha de Monte Castelo, ele sonhara que iria morrer durante a batalha. Então ele acorda, faz a sua oração e vai imediatamente falar com o coronel Constâncio de Santa Maria. E lhe pede, contando do sonho, contando do valor que dava aos sonhos, lhe pede, não me mande para o fronte, para a frente de batalha, para a linha de fogo. Que se eu for, eu tenho quase certeza que vou morrer. E o coronel Constâncio, militar honrado, diz que todos ali estavam para lutar e, se necessário, morrer pela pátria. E então ele, percebendo que o seu pedido não iria ser atendido, e prevendo já a sua morte, ele faz um pedido solene ao coronel. Que ele cuidasse de sua mãe e de sua irmã, que precisavam dele, que contavam com ele, Abigail e Josefa. Cuide delas. Se de fato eu morrer, cuide delas. Me prometa. E ele promete. E anota o número da identidade daquele combatente, toma do endereço da família e o manda para o fronte. Adivinha? Morreu. Ele morre e não sabe precisar quanto tempo ficara num torpor, vendo tiros, sangue, granadas. E narra isso durante a comunicação. Comunicação dada através do médium Joel. O dialogador, Coronel Sobreiras. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele torpor. Até que um dia uma voz feminina me chama. Matias, meu filho. Matias, onde você está, meu filho? Matias, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu filho. E ele diz, era minha mãe, Abigail, clamando por mim. Completamente perturbada, porque a minha irmã havia se entregado ao meretrício. Não suportando mais as dificuldades financeiras, ela se entrega à prostituição. E ele então tenta se mostrar para a mãe. Sem perceber que havia desencarnado, ele diz, mãe, eu estou aqui, eu não morri. Mas ela não me ouvia. E então eu penso em minha irmã e me vejo em uma casa com muitos cômodos, cômodos fétidos, um ambiente insalubre, e uma mulher com os cabelos totalmente desgrenhados, magra, pálida. E eu só reconheci que era minha irmã pelos olhos negros. Quando de repente ela me vê e sai correndo. Aí eu supus que eu havia morrido. E mais um tanto de perturbação, e eu me lembro então que ambas estavam naquela situação por um coronel que não havia cumprido com a sua palavra. Penso no coronel e me vejo então num apartamento na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana. No momento em que uma festa estava acontecendo e uma jovem estava ao piano. Eu me aproximo da jovem e percebo que ela registra a minha presença. Eu limito o pensamento, ela capta o meu pensamento. Eu fecho as minhas mãos, ela fecha as suas mãos. Então eu tomo do teu corpo e lhe dou 2 murros. O motivo daquela subjugação
estava explicado. O doutrinador pergunta para o coronel Constâncio se ele queria se manifestar. Ele então sim. E tem uma atitude muito nobre, porque ele de pronto pede perdão para aquele espírito e diz, olha, quando o nome Matias foi pronunciado, eu não identifiquei, mas quando disse o baiano, aí sim, o baiano. E eu me recordei. Hoje eu me recordei que de fato lhe fizeram uma promessa. Mas, passada a batalha, vieram os tempos de paz, muitas tribulações, retornando ao Rio de Janeiro, eu me esqueci completamente. Eu apaguei da minha memória. Mas, me perdoe, se de alguma forma eu puder me redimir com a tua mãe e com a tua irmã, eu quero fazer. 15 anos se passaram desde a batalha. Me permita que eu ajude-as. Ah, você já não cumpriu uma vez com uma promessa, vai cumprir outra? Me dê uma chance. Quem sabe? Não precisa me perdoar. Então, mas deixe minha filha. Não, ela eu não deixo. Porque é a forma de eu te atingir. Então ele diz, me diga o endereço atual de sua mãe e de sua irmã. E se eu puder, farei da tua mãe a minha irmã e da tua filha a irmã da minha filha. Ele então diz, cidade do Salvador, e dá um endereço. A reunião termina no plano físico e a grande dúvida fica, por que Esther sofria um jugo tão grande se o alvo do Matias era o pai? E então, Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com outros espíritos, dentre eles Manuel Filomeno de Miranda, realizam uma segunda reunião, agora toda ela no plano espiritual, na madrugada da mesma noite. E nesta reunião, a vida anterior dos personagens, pelo menos de parte deles, seria revelada. Ela se passa em Portugal, na cidade de Braga, quando uma jovem, uma mulher de 40 anos, muito temida, muito bela, com muita força e muito poder, domina parte da sociedade de então. Ela havia tido um caso com um Monsenhor Severo, o nome dele, que estava conduzindo aquela comunidade cristã. O nome dela, Eduardina Rosa. Encarnação anterior de Esther. O pai, Coronel Constâncio, Monsenhor Severo. E um dia, Monsenhor Severo recebe um bilhete de Eduardina Rosa. E quando abre o bilhete e vê o conteúdo, o convidando a ir à sua casa naquela noite, fica tomado de emoção. Porque ele tivera um caso com aquela mulher que naquele momento o havia preterido por um outro homem. Um homem mais jovem que tentara o sacerdócio, mas abandonara. E se hospedara na casa de Eduardina Rosa. O nome dele, Casimiro. Hoje ele estava com Casimiro. Casimiro, o nosso Matias. E então, ele vai até a casa daquela mulher, alta noite, e ela lhe propõe um pacto. Conta para ele que havia sido traída por Casimiro com a sua sobrinha, Maria do Socorro. E que pior, ela estava grávida dele. E ele mesmo dissera para ela que estava apaixonado, queria ter um filho e queria deixá-la. Mas ela não se conforma. E quer vingança.
E sabendo do amor do Monsenhor por ela, lhe propõe então um pacto. E ele se dispõe. E ela pergunta: qual será o preço? E ele: você será fiel a mim até o fim da vida. O que você propõe então? Pergunta ela. Mataremos Casimiro e colocaremos Maria do Rosário, que era sobrinha dela, em um convento. E quando a criança nascer, ela é dada para adoção. Ela chancela a proposta e aceita de pronto. E assim acontece. Então, Monsenhor mata Matias, mata Casimiro. E Esther, então, apresenta o plug, né, da obsessão até então desconhecida. Coronel Constâncio, agora não ciente totalmente no estado de vigília daqueles fatos, mas compreendendo pelo menos a parte anterior do compromisso que assumira e que não cumprira, já observando melhoras em Esther, porque Matias fora adormecido por um tempo, Esther já estava quase sã, quase lúcida, fora transferida de um sanatório para uma casa de repouso próximo a Copacabana. Ele então toma de um avião e vai até Salvador. E não demora muito tempo, com o endereço em mãos e amigos que tinha lá, para encontrar a casa de Dona Abigail. Chega até ela, se apresenta e fala: olha, eu combati na Segunda Guerra Mundial e teu filho foi meu inferior. E eu fiz-lhe uma promessa e não cumpri. E mais de 15 anos depois, aqui estou tentando fazer algo que, se possível, me redimir. E ela então fica feliz, conta das suas dores, conta da filha, e ele já sabia, que estava no meretrício, aceita de pronto a proposta de auxílio, mas diz: minha filha não vai aceitar. Ele diz: contemos com o auxílio do alto. E na mesma noite, na madrugada daquela noite, quando Josefa sai do corpo físico, ela é levada ao plano espiritual. Também Esther é levada, Matias é levado, os espíritos se reúnem sob a tutela, mais uma vez, do Dr. Bezerra de Menezes. E então ali lhe é apresentada Esther a Josefa. Quando Josefa vê Esther fora do corpo, diz: tia assassina, porque ela era a reencarnação de Maria do Socorro. E pergunta: aonde foi o meu filho, o filho que eu tive no convento? E eles respondem: não era um menino, ela sequer viu o sexo, não era um menino, era uma menina, que hoje está encarnada como tua mãe, Abigail. Então Esther pede perdão, elas se conciliam. E na manhã seguinte, quando Josefa acorda, sem entender porquê, os ares estão renovados. Ela olha pela janela daquele quarto fétido e vê ali uma paisagem que sempre estivera ali, mas ela nunca lutara. E ela se vira para o quarto e observa o quão insalubre era aquele espaço. Toma os seus poucos pertences, coloca em uma bolsa e vai para a casa da mãe. A mãe, quando recebe a filha, logo de manhã, fica muito surpresa e muito feliz, obviamente. E ela diz: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas eu tive um sonho. E vou deixar essa vida. Mas eu não posso ficar aqui, porque virão atrás de mim.
Não vou permitir que eu saia assim. Ela fala, minha filha, o teu irmão, onde quer que esteja, mandou um anjo para a gente. Ontem teve um homem aqui que ficou de voltar hoje. E conta, Coronel Constâncio, toda a narrativa. E elas então decidem ir até a casa do centro espírita que Abigail frequentava. E ali, então, o presidente decide ir até o hotel onde estava o Coronel Constâncio, ali o traz. Tomam providências imediatas para que a casa fosse alugada, depois colocada à venda. E 2 dias depois, Coronel Constâncio, Dona Abigail e Josefa tomam um avião para o Rio de Janeiro. E ele diz, não que eu vá alugar uma casa para colocar vocês. Eu prometi ao Matias que você, Abigail, seria uma irmã para mim. E Josefa seria uma irmã para minha filha Esther. Você morará na minha casa. E assim se dá. Em pouco tempo, Coronel Constâncio, Dona Margarida, Abigail, Josefa e Esther, que tivera alta e voltara para sua casa. A vida segue com seus percalços, as suas alegrias, as suas tristezas. E esta obra nos faz refletir sobre muitos pontos. Poderíamos extrair a importância da oração, do evangelho no lar, da frequência na casa espírita, do trabalho mediúnico, da atuação dos benfeitores, tantos outros aspectos. Mas um me chama a atenção em especial, e eu queria dividir com vocês. O quanto é importante que nós cumpramos com os compromissos que assumimos. Observemos na história que um compromisso que passou batido na vida daquele homem, acarretou de consequências para a vida dele e de toda a família. E a gente pode pensar assim, mas graças a Deus eu não assumi compromisso nenhum desse tipo. Talvez esse tipo não. Mas só o fato de estarmos encarnados implica que alguns compromissos nós assinamos, reconhecemos firma e voltamos para cumprir. Então, para que a gente possa refletir sobre os papéis que estamos desempenhando nessa existência. E a partir daí, em cada um deles, que possamos fazer o melhor de nós, para que não deixemos para trás e não deixemos de cumprir aquilo que nos comprometemos. Que assim seja. Gente, vou agradecer essa palestra. Que história, né, gente? Que história maravilhosa. E agora a gente vai fazer a nossa prece final. Mantenhamos nossos pensamentos e as nossas emoções afinadas com a espiritualidade maior que rege os trabalhos espirituais. Nós vamos começar agora o trabalho, a caridade mediúnica, o trabalho do passe. Lembrando que Jesus levou os apóstolos em 3 embarcações às terras dos Gadarenos e lá, desembarcando do outro lado de Cafarnaum, através do lago de Genezaré,
encontra um homem completamente tomado por uma legião de espíritos. O interessante é que o médium era um médium obsidiado, uma subjugação. E essas entidades que através dele falavam, chamaram o nome de Jesus porque o conheciam e pediram que não os movimentasse dali. E a autoridade moral de Jesus, a presença dele, a sua ordem para que dali saíssem, eles foram em disparada. Havia ali uma vara de porcos, porque aquele grupo todo cultivava a vara de porcos. Trabalhavam, ao contrário dos judeus que não comiam nem carne de porco, eles viviam disso. Então os porcos se assustaram e caíram no despenhadeiro do altiplano. E aquela carnificina toda atraiu aquelas entidades. Mas eles deixaram, esses espíritos deixaram o obsidiado livre. Na verdade, foi a presença de Jesus. Este homem, segundo narrativa do Evangelho, nem as correntes mantinham-no preso, que estava vivendo como um pária social, completamente isolado da sociedade, porque tinha trazido grandes problemas para aquela comunidade. Este homem estava curado. E ele vem a Jesus, agradece e faz um pedido para Jesus. Mestre, muito obrigado. Deixa-me ir contigo. Isso ficou marcado em toda a humanidade depois do lançamento do Evangelho de Jesus, porque depois da desobsessão é necessário que o ex-obsidiado se disponha a seguir Jesus. E o interessante da passagem é que Jesus fala, não, volta para a tua comunidade. Como a dizer assim, até agora trouxeste problema para a sociedade. Agora que estás curado, volta para resgatar, restaurar, para equilibrar, para trabalhar por essa sociedade. Trazendo a todos nós uma reflexão metafórica referente ao processo reencarnatório, onde todos nós retornamos ao lugar do delito. E, geralmente, o lar é o lugar do reencontro, como foi narrado aqui, onde o inimigo e a vítima, os algozes e aqueles que foram padecentes de alguma coisa errada, se reencontram muitas vezes sobre a personalidade de pai, mãe, filhos, avó, tio, primos. Quando Jesus vai retornar, a comunidade dos homens que cuidavam do comércio, da vara de porcos, toda ela veio para chegar bem perto e ver que fenômeno foi esse. E observaram Jesus. E tomados assim de talvez muito temor pelo poder e pelo que ouviram falar, vendo o homem recuperado daquele jeito, aquele endemoniado, como era chamado, falaram com ele da seguinte maneira: vão embora, vai embora você e os outros, vão embora daqui. Porque eles estavam tristes porque perderam a produção de porcos.
a dor de bolso, que a gente chama. Um homem estava recuperado, motivo de extremo júbilo, e eles estavam tristes porque tiveram uma perda de ordem financeira, material. Jesus se retirou e as 3 embarcações seguiram de volta a Cafarnaum, do outro lado do lago de Genezaré. E a multidão ficou ali em cima, observando as 3 embarcações, que pela distância pareciam reticências, 3 pontinhos que ficaram na alma, registrados. Porque cá para nós, mandar Jesus embora, deixa reticência na alma. Que nós possamos, na nossa prece, no nosso movimento de oração, envolver todos aqueles que estão sofrendo obsessão, todos aqueles que estão se constituindo obsessores, aqueles que negam o tratamento espiritual como foi narrado, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos que tratam de casos que são desses jaez. Oremos então com a Ana Teresa na nossa prece final. Então nós vamos respirar, aquietar os nossos pensamentos. Depois de aprendermos coisas tão essenciais para o nosso equilíbrio, a gente faz uma prece, não como um ritual, mas como um exercício de contato com Deus, com a espiritualidade maior que nos acompanha e que sensivelmente está presente nesta sala, nos apoiando nos nossos projetos de melhoria contínua. E então, nesse propósito, a gente pode dizer: Senhor Jesus, amado companheiro, aqui estamos unidos nessa casa fraterna, com uma vontade enorme de encontrar o nosso ponto de equilíbrio, de bem-estar. Auxilia-nos nesse instante, nessa viagem tão profunda, de conhecer quem nós somos, de conhecer os nossos projetos espirituais para essa vida. Agradecemos toda a ajuda que tivemos nesses momentos de partilha com o nosso companheiro de São Paulo. Que ele possa receber multiplicado as bênçãos das quais ele hoje foi o portador. Envolve os trabalhos que todos nós nos dedicamos com tanto carinho, que possamos todos retornar aos nossos lares fortalecidos. Fique em nossos corações e nos abençoe hoje e sempre.